Olá, Augusta. Olá. Não estejas envergonhada. Antes de mais, explicar-vos um bocadinho o que é que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos aqui no contexto desta missão que estamos aqui a desenvolver na Barra Cheia. É muito importante que todos possam conhecer os irmãos que estão a compor a missão e que neste momento estão a desenvolver este trabalho, esta missão que nos foi confiada. E não há nada melhor do que ser cada um deles a falar de si, a falar do que é que acha, qual é a sua visão, o que é que vê, o que é que experimenta, quais são as suas dificuldades, o que é que... Enfim, conforme cada um vai se desenvolvendo ao longo destas pequenas entrevistas. A primeira calhou-nos a Augusta, com o qual vou começar por perguntar-lhe o seu nome, algumas coisas que acho que são relevantes para quem nos vai escutar. Por isso, Augusta, antes de mais, não estejas nervosa. É muito importante que não estejas nervosa e que vamos tentar ser o mais claros possível para que quem está do outro lado também nos possa de uma forma muito descontraída, conhecer e perceber quem nós somos e o que estamos aqui a fazer. Então, olha, Augusta, começa pelo teu nome. Então, Augusta Cardoso. Olha, Augusta, até que idade é que tu tens? 66. 66 anos. E, Augusta, diz-me uma coisa, de onde é que tu vens? Daqui, por exemplo, nós estamos aqui na Barra Cheia, esta missão está sendo desenvolvida na Barra Cheia, e de onde é que tu vens para aqui? Para aqui vem do Barreiro. Do Barreiro. De que paróquia? Santo André. Paróquia de Santo André, senhor. Augusta, diz-me uma coisa, tu és batizada, tens os sacramentos? Sim. Batizada com os sacramentos todos a que tenho direito até agora. Augusta, e os sacramentos fizeste quando eras mais miúda, quando eras adulta? Sim, fiz tudo seguido na idade própria. Na idade própria, ou seja, na idade de infância. Sim. Os sacramentos são todos obtidos na infância. Augusta, diz-me uma coisa, és casada? Sim. És casada. E tens filhos? Sim. Quantos filhos é que tens? 2 filhas. E como é que se chama, podemos saber? Temos a Kátia, mais velha, Sim. e a Liliana. Ok, sim senhor. A Liliana, como depois também vão poder perceber, a Liliana também faz parte da equipa que compõe esta missão, mas ela depois falará por si. Mas também faz parte. Augusta, até me diz uma coisa. Tu na igreja lá em Santo André, na paróquia de onde és oriunda, vá, aqui para Barra Cheia, o que é que tu lá fazes? O que é que lá fazias? Estavas integrada em algum grupo? Pronto, trabalho assim não, pronto. Só no grupo da catequese. Na catequese, mas estavas como catequizanda ou davas catequese? Catequizanda. Sim, senhora. E mais? Não sei se tem relevância no grupo. Portanto, os grupos neocatecumenais. Estavas nas comunidades neocatecumenais, exatamente. E há quanto tempo andas nas comunidades neocatecumenais? Vai para 4, 5 anos. Ok. E na catequese de adultos? Há de ser mesmo na mesma altura. Provavelmente na mesma altura, não é? Sim, Quase tenho a acho que certeza sim. que é na mesma Acho altura. que sim. Sim, senhora. Augusta, agora vai chegar a uma altura que vais ser tu mais a falar do que eu, necessariamente. Porque tu vais mudar a tua visão das coisas. Então vou-te pedir uma coisa, Augusta, que fales um pouco mais alto, porque daquele lado eu não sei se as pessoas estão a conseguir perceber bem. Precisa ser mais alto e mais claro. Por isso, Augusta, a primeira coisa que eu te vou perguntar é: como é que viestes parar a esta missão? Conta-nos lá um bocadinho como é que foi esta história. Então, portanto, esta história partiu de um convite para esta missão, não é? Quem é que te convidou?
Quem me convidou? O meu catequista. Ok, sim senhora. O catequista nas comunidades capeconais ou da catequese de adultos? Catequese adultos. Ok, sim senhora. E como é que foi esse convite? Ah, foi um convite sei lá, já não me lembro. Como é que o convite foi feito numa catequese, certo? Sim. Numa catequese em que ele nos apresentou o que lhe tinha sido proposto a ele e assim pediu a colaboração das pessoas, do grupo. Então, quando foram convidados, foi convidado o grupo todo da catequese? Sim. Ok. Uhum. E o que é que mais te marcou no convite? O que é que te disseram que mais te tornou aquilo aliciante? No convite. Sim. Em princípio, é para. Foi um bocadinho também para uma vez que se falava de evangelização, para conhecer mais o Cristo, digamos assim, né? E conhecê-lo em comunidade. Uhum. Foi um bocadinho isso, pensei, portanto. Vai ser um grupinho e esse grupo podemos nos ajudar uns aos outros, cada um com a experiência que leva, que tem, posta em comum. Isso é enriquecedor para mim. Cada um pôr aquilo que tem, aquilo que tem nas mãos e que pode apresentar. E diz-me uma coisa, Augusta, e a missão tem alguma coisa a ver hoje? Tu fazes há quanto tempo é que foi que te convidaram? Tens assim noção? Há um mês, 2 meses, 3 meses, um ano? Não foi há quanto tempo? 2 para aí, também não sei muito bem, mas pronto, foi mais que 1, 3 ainda não. Ok. 2. Certo. Então, e tu tens noção se, desde a altura que te convidaram até à data de hoje, se com aquilo que tu fizeste na tua cabeça, a imagem que tu recebestes, tem alguma coisa a ver a missão com aquilo que tu hoje estás a fazer? Ou é completamente diferente daquilo que tu imaginavas que fosse fazer uma missão de evangelizar? Eu não fazia ideia, mais ou menos eu tinha uma ideia de que era a missão de evangelizar. Qual era a ideia que tu tinhas? Sei lá, uma missão de evangelizar seria, portanto, passar aos outros alguma coisa que nós já possamos ter de Cristo. Para mim seria isso, não era tanto trabalho, se calhar pela vivência que se possa vir a ter, que os outros possam, através de nós, ver o que. Pronto, conhecer, se calhar, o meu amor que é Cristo. Ou seja, a imagem que tu tens da missão já não é mesmo a imagem que provavelmente quando eras mais jovem, não sei se ainda assististe ou ainda presenciaste as missões populares que se faziam antigamente. Ali perto do Concílio Vaticano II, havia ali uma coisa que eram as missões populares, onde iam os pregadores aos sítios, não é? Montavam ali uma missão e pregavam assim abertamente. Ou seja, a imagem que tu tinhas era essa ou já não era essa a imagem de missão que tu Não, tinhas? eu acho que portanto, essas pessoas que vinham, porque portanto, na freguesia, portanto, onde eu sou mesmo. Tu és de onde? Castro Daire, Castro Daire, certo. Conselho de Viseu e Diocese de Lamego. Portanto, passavam os missionários de tempos a tempos, Certo. em que deixavam um sinal. E essa missão, havia a missão grande, que era de 15 dias, 3 semanas, por aí, em que eles acampavam ali, faziam as pregações de manhã à noite e evangelizavam. Portanto, era mesmo só a missão deles, era só evangelizar. Os missionários, portanto, passavam. Como é que eles faziam isso? Eles faziam isso com pregações, portanto, de manhã e à noite.
E era na rua, era dentro dos templos, como é que era? Era dentro dos templos, lá era dentro dos templos. Ou seja, iam para dentro da igreja e faziam-se dentro das próprias igrejas. Sim. Ou seja, as missões eram mais para dentro do que para fora. Sendo que aí todos iam ao templo, não havia quem não fosse. Não havia quem Toda a estivesse gente fora. das aldeias ia? Toda, pequenos, grandes, todos. Levavam as crianças, levava tudo. Portanto, a missão, a pregação seria longa. Certo. À noite era a mais longa, de manhã era mais breve. Certo. Então, de manhã à noite seria para os adultos e crianças e para todos, Uhum. tendo que ao longo do dia seria para parte de catequese, jovens e isso assim, era o mais durante o dia. Mas, portanto, adultos trabalhavam, era de Certo. manhã e à noite. Era de manhã antes de irem para o trabalho. Era como tipo uma recatequização, catequizar novamente. Mas não era para pagãos, ou seja, era para pessoas que já eram batizadas Dentro da igreja. dentro da Já igreja. dentro da igreja. Ok, sim Agora senhor. fosse a religiosidade natural, que era daquela época, mas isso eles passavam sempre de tempos a tempos. Eles passavam agora, depois havia há um sinal. Certo. O que é isso do sinal? O sinal que ficava é que ficaram ali as datas, portanto, havia uma cruz, há uma cruz, ainda existe hoje essa cruz lá na igreja. Essa cruz está dentro da Está igreja. dentro da igreja, a cruz da missão. Ok. Era só que tem as datas Em que eles iam lá. em que eles passavam. Ok. Eles faziam, vamos lá, não sei, eu lembro-me de duas pelo menos, uma ainda mais pequena, outra mais crescida, em que eles faziam a primeira evangelização grande e depois vinham passado um ano Uhum. confirmar ali, depois era dias ou assim, quando primeiro podia ser um mês ou 3 semanas ou 4, por aí. Eu não sei precisar agora, mas sei que na altura, e depois vinham fazer uma coisa mais pequenina, como se fosse uma semana. Ok. Mas, portanto, nestas alturas aproveitava-se para fazer primeiras comunhões, para se fazer as daquele ano, porque todos os anos faziam. Todos os anos eram feitos. Mas para além disso, Para ou seja, continuava a haver catequese normal. Sim, sim. Não se suspendia Catequese- nada. Não se catequese normal, sendo que eles depois fariam a preparação. Por exemplo, lembro de uma altura em que foi a primeira comunhão, eu fiz a preparação da primeira comunhão com eles. Então, diz-me uma coisa, Augusta, e essa catequese, essas missões eram feitas por padres, ordens religiosas, franciscanos, dionianos, diocesanos, o que é que fazia? Eram ordens religiosas, eu não sei quais eram, mas sei que, portanto, eles usariam hábito castanho. Hábito castanho, Seriam ou os franciscanos, sim. provavelmente, ou Sim. capuchinhos, ou Sim, franciscanos, sei que provavelmente. eram fracos. Ok. E pertenciam à diocese ou sabes se vinham de fora? Não sei, mas eles viriam de... Eu não sei se eles pertenciam à diocese. Ok. Portanto, daí era pequeno. Mas foi um movimento na altura que houve em todo o país, em todo Portugal, houve as missões populares, E era as uma coisa... pessoas esperavam já. Ok. Portanto, as pessoas também dependia do parque que estivesse, mas, portanto, como não era uma aldeia grande, né? Sim. Portanto, teve sempre parque permanente Sim. e então o parque também tinha influência, né? Porque não deixava passar nada. Tudo o que houvesse trazia para a freguesia. Mas hoje, estando já com uma diferença temporal grande, significativa, não é? Em anos, tu hoje, quando olhas para isto, tens noção que em 2022 e em 1980 fazer uma missão que não tem nada a ver. Ou 70 e... Qual é a grande diferença entre uma coisa e outra, entre uma e outra? Para ti, o que é que tu achas que é mais diferente? Eu não sei, eu sei que na altura, lembro-me do meu pai de dizer que aquilo era uma pregação, e era uma pregação de ensinamentos, se calhar. Tipo sermões? Sim, Ok. mesmo isso. Tipo sermões em que eles iam lá para o púlpito, porque aquilo era igreja paroquial, era igreja grande, e eles subiam lá para o púlpito e estavam ali assim, 3/4 de hora, por aí, principalmente à noite. À noite. Manhã era mais breve, porque as pessoas iam trabalhar, então era uma celebração mais breve. Lembro-me de uma que foi em junho, por aí, porque apanhou as primeiras profissão de fé. Fiz a profissão de fé com eles, na missão. E as pessoas davam-se, portanto, iam cedo, ao raiar do dia, iam à missão. Ok. Iam ouvir, era mais breve, era uma coisa mais breve, era uma celebração da missa. A missa que a seguir tinha
o sermão, digamos assim, uma coisa muito mais breve, as pessoas iam ao trabalho, à noite era longo. Ok. À noite não havia celebração da Santa Missa. Para ti, qual é a grande diferença entre essas missões e a missão que tu hoje estás a fazer? É muito diferente. Pronto, na altura era só as pessoas preparadas para isso vinham, né, a fazer os ensinamentos. Mas hoje eu acho que hoje isto é mais prático, é mais na vida. É mais nós mostrarmos as nossas vivências cristãs, digamos assim, aos que não sabem o que isso é. Okay. Portanto, como é que isso se mostra? Sem subir um púlpito, como é que isso sem fazer uma pregação de 3/4 de hora, como é que isso se faz? Pois, se calhar, às vezes não é preciso muitas palavras. Portanto, se calhar mostrar a maneira como nos relacionamos uns com os outros na missão. Portanto, como trabalhamos juntos, como nos ajudamos, como se calhar amamos. Tu sentes que amas estas pessoas que estão a fazer missão contigo? Agora, se calhar no começo estava-se assim, se calhar mais um bocadinho de pé atrás, né? A gente não se conhece, ou não se conhece a vivência, né? Conhecemos as pessoas, mas não conhecemos como é que elas vivem, né? Certo. Como é que e é diferente a gente conhecer as pessoas da rua ou fazer parte da nossa mesa. Isso é muito diferente. Duas coisas que tu disseste que eu acho muito interessante. Falaste da mesa, ou seja, que para ti, que marcas que realmente tu conheces as pessoas à mesa, estar à mesa, aliás, não é em vão que estamos aqui sentados à mesa. Esta história da mesa é muito importante, estar à mesa, partilhar vida. E que também mencionas que é fundamental, é importante a forma como se vive, a forma como se está em comunhão, como se faz fraternidade, como se está ali. E as pessoas, como é que reagem a isso? Como é que tu notas que elas reagem? Pois, não sei. Portanto, algumas acham que se calhar não era... que se ia exagerar, se calhar, nesta maneira de estar, esta maneira de pôr as coisas, se calhar, em comum e de todos se sentirem assim um bocadinho. Se calhar é tolice. Esta parte aqui, que se calhar é assim um bocado tolice, portanto, acabam por expor a sua vida, portanto, e como se está habituado a ter uma privacidade. Portanto, as pessoas não exporem ou não mostrar o que se sente, o que se pensa, é tudo um bocadinho o que deixaram fácil, não vou falar isto ou aquilo porque nem é que eles não entendam, mas não fica bem, eles não lhes é agradável, é assim, muitas vezes o que a gente pensa é falar às vezes ao gosto daqueles que nos ouvem, ou sei lá. E tu sentes que aqui na missão isso não é preciso? Aqui só precisas ser como és? Sim, parece que sim. Parece que sim, parece que se é aceito tal como se é. Porque senão, se assim não fosse, pois se calhar havia muitas fricções, né? entre... Vamos dar aqui uma volta então a isto. Esta missão que está-se aqui a fazer, que se está a fazer é na Barra Cheia. A Barra Cheia é uma pequena aldeia, se assim se pode chamar, uma aldeia que provavelmente é grande em malha territorial, mas depois são várias quintas, fazendazinhas, 5.000 metros, umas 20.000, outras no hectare, 2 hectares, mas depois vive ali uma família com 4 ou 5 pessoas e depois só passado de 5.000 metros vive outra família com 4 ou 5 pessoas, ou seja, que a gente na realidade não vê assim muitas pessoas. E temos reparado que aparecem as pessoas que, de grande maioria, nem são dali, até são pessoas de fora dali. Ora, dito isto,
Dito isto, eu pergunto-te, Augusta, a missão é mais, primeiramente, para os outros ou para ti? Eu diria que ela era, primeiramente é para mim. Porquê? Sei lá, quebrar a parte de ser só a minha casa e a minha família, para ter uma família mais à vontade. Já tinhas experimentado isso alguma vez? Hum, Cruzar a tua vida com vidas de pessoas que não conheces de lado nenhum? Se calhar já, não neste contexto, né? Mas. Sem círculos de amizades, provavelmente. Digamos portanto, no tempo, se calhar, em que estive nas Dominicanas, portanto, vem uma de cada lado, uma do norte, outra do sul, outra não sei de onde, e junta-se ali, se calhar, bem. Conta-nos lá essa história das Dominicanas, que saltaste essa parte que é muito importante. Então, mas que história é essa das Dominicanas? 20 ou 30 estamos ali, vivemos ali, estamos ali, e portanto, e vive-se em comunidade. E tu tiveste as Dominicanas quanto tempo? Eu estive nas Dominicanas à volta de 5 anos. 5 anos. E foi quando eras jovem, adulta, criança, era o quê? Sim, digamos que jovens. Já fizeste um liceu, foi? Portanto, portanto, a gente vem com o primário da aldeia, né? Sim. E, portanto, Primeiro, quarto ano, quinto. sim, e dali depois fiz ali 2 anos mínimos, né? Que se diz que seria só o início do liceu, digamos isso. Mas não. Ok. E depois o resto do tempo viveram em comunidade para ver se podiam seguir a vocação religiosa? Não, eu vim para trabalhar mesmo, para trabalhar no colégio, portanto, que é colégio. E depois, isso foi assim um bocadinho já depois disso. Portanto, estive ali 4 anos e depois saí para fazer o aspirantado à vida religiosa, mas tanto numa parte como noutra, portanto, era empregada em terra. Do próprio colégio? Do próprio colégio. Portanto, Ok. vive-se dentro, está-se dentro. E está-se dentro com 20 ou 30 pessoas, onde temos uma camarada ou coisa assim, né? Onde temos tudo em comum. E era só mulheres? Só Sim, raparigas? sim, a parte masculina seria para fazer parte da pintaria e isso assim, mas isso eram dali e iam para as suas casas. Ok. As outras coisas, que portanto era, digamos que os empregados eram jovens, digamos assim, sempre jovens. Okay. Sempre praticamente ao primeiro emprego. Augusta, Assim. diz uma coisa. Qual é a palavra que tu mais ouves aqui na missão? O que é que te estão sempre a dizer na missão? Permanece. Permanecer. Porquê? Se permanecermos, então, digamos assim, que ele faz o resto. Portanto, é preciso vir, estar, para que, pronto, cada um no tempo disponível que tem, uns mais, outros menos. Uma não é muito, mas aquilo que puder ser, para mim é importante. É muito importante estar próximo ou perto, portanto, que os meus amigos sejam os amigos de Jesus, que eles me possam dar a conhecer esse, portanto, isso para mim acho que é o mais importante de tudo, é ter amigos de Jesus e que me possam dar a conhecer esse amor e que esse amor seja para a vida. Portanto, da maneira, dar-me a conhecê-lo no dia a dia, conhecê-lo, saber como se faz, saber como a vivência de cada um nos mostra o amor dele.
Provavelmente é aquilo que acontecia nos outros apóstolos. Vê-te como é que eles chamam, como é que aquela gente tão diferente, tão desgraçados, tudo tão martelado, como é que aquela gente é capaz de viver uns com os outros, de conviverem, porem-se em comum, sem se matarem uns aos outros? Pois. Sim, mas pronto, há coisas que a gente não sabe como se faz, né? Como se faz em diversas situações da vida prática, como é que se nesta ou noutra situação, se ama. Ok. E para mim é muito importante poder estar com alguém que me pode mostrar como é que isso se faz. O que é que mais te marcou até agora aqui na missão? De coisas que tu tenhas visto nos irmãos ou fora dos teus irmãos, ou etc. Aqui na missão, duas coisas que mais te tenham marcado. Sei lá, primeiro é saber que todos somos iguais. Todos temos, né, duas faces, bom e mau. E que aqui, aquela parte que se calhar nos afastava, mais até porque se a gente não se conhece, também não se pode unir muito. Ou a gente se eu não conheço aquela pessoa, não me vou confiar. Se calhar as minhas coisas, ou tanto se calhar de bom como de mau, portanto não me vou mostrar. É preciso permanecer. Não me vou mostrar assim porque não sei o que é que. Eu vou ficar a pensar o que é que ela vai pensar, o que é que não vai pensar. Mas que são deste jeito, pronto, que não. E assim, conhecendo as pessoas, portanto já não há essa dificuldade da gente se mostrar tal como é, porque senão. Eu, pelo menos, fico assim um bocadinho no meu cantinho, assim, deixa lá ver como é que isto funciona, porque é daquelas coisas que, para mim, é assim, um bocado difícil expor. Ao fim e ao cabo, um bocadinho o oculto. Certo. E quando se começa assim, acaba por ser como uma família e como estar na nossa família de sangue. Que é onde a gente conhece, nos conhece, permanecer. Que é onde a gente mais se conhece. Por mais que a gente que se diga que se pode conhecer, é sempre quando se une que se dá o conhecimento. É quase como o marido e como a mulher, por mais que se possam conhecer, enquanto não estiverem juntos, enquanto não partilharem juntos, eles não sabem qual é a reação que um vai ter ou o outro vai ter às diversas situações que vão ter na vida. E isto só mesmo com a vivência. E com o estando. Ok. Porque... Mas a minha pergunta é, para quem lá está em casa, quem está agora a ouvir isto, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja numa viagem de carro, não interessa. Quem está lá do outro lado quer saber assim, dois acontecimentos, ou dois gestos, ou duas coisas que tu tenhas visto que aqui aconteceram, concretos. Olha, aconteceu isto, que eu vi alguém a fazer isto, ou dizer aquilo, ou tomar aquela ação, ou não sei o quê, ou alguém até de fora, que isto marcou-me, foi este gesto e esta palavra, ou aquela, dá-nos lá duas. Tenham marcado mesmo. Ai, não sei. Não sei. Não faço ideia, foi muita coisa, porque começa-se a ler um dia, 2 dias, e 3 dias. Quando chegam cá, o que é que fazem? Primeira coisa que chegam quando chegam à missão. Reza-se. O quê? A oração da manhã, que é bem de manhã. Né? Qual é a oração da manhã que fazem? As laudes? Sim. E todos os dias a rezam? Sim. Sempre que se... Pronto, cada um que vem é para isso, a primeira coisa. E isso é algo que é importante ou não é importante para ti? Sim, para mim é importante. Até pensava que não, pensava que primeiro fazer o trabalho e depois rezar. E não é mais importante também fazer o trabalho e depois rezar? Ou como é que é? Explica-me lá. Na missão é diferente, é? Pois é, porque primeiro eu faria assim, né? Primeiro eu trabalhava e depois então no final o que sobra a gente dá para o Senhor, quando sobra.
E não é assim que se faz aqui na missão? Pois, assim parece-me que aqui não. Então, começa-se por louvar o Senhor de manhã. E pronto, e pedir-lhe as graças, e pedir-lhe as ajudas e depois o resto, assim estando mais na sua presença, se calhar o trabalho sai melhor. E marca-te ver os irmãos a orar? Marca. Sim, porque portanto, se calhar ninguém nos ensinava a orar assim. Desta maneira. É importante orar para ti? É. Principalmente assim é, porque eu fiz isto muitas vezes e agora não percebo muito, porque acho que quanto mais, se calhar, leio menos percebo. Portanto, preciso de alguém que me mostre mesmo. Mas era, sei lá, posso dizer que se calhar que já li a Bíblia mais que uma vez, duas, se calhar ou três. Mas tipo como o que eu gostava, mas para mim era história. Era história com aquele povo, adorava. Era a história de Moisés, adorava a vida da... Então aqui na missão explicam-te a palavra de Deus também? Pois. Okay. Isso, pronto, é mais importante, porque é aquela história que era bonita e a gente lê, mas é a história lá para eles que aconteceu naquela época, não tem nada a ver comigo. Okay. E pronto, e ensinar que isso acontece hoje, e isso é para hoje, e nunca tinha pensado nisso, é que realmente a palavra era para hoje. E é para hoje? Sim. Ou uma coisa é o que te ensina, outra coisa é que tu perceberes, na realidade, aquilo que me estão a dizer não é mentira, porque eu posso ver aquilo a acontecer hoje. Isso acontece? Sim. Sim. E cada vez, pronto, devagarinho, né? Muito, isto é preciso, se calhar, martelar muito, mas hoje, quando pego num texto, acho que depois se calhar de eu ler, depois fico ali um bocadinho a contemplar o que é que realmente aquilo tem a ver comigo. O que é mais importante para ti? Estudar o texto, ler o texto ou rezar o texto? Acho que primeiro tenho que ler o texto, né? Eu sou lenta ali na compreensão, portanto às vezes tenho que ler uma, duas, três vezes e às vezes não estou a perceber nada daquilo. Quando alguém começa a explicar um bocadinho, eu sei assim, é mesmo isto, né? Eu é que não estava a chegar. Mas é a realidade mesmo. Ainda ontem, pronto, sobre aquele tema que eu contei, não me disse nada, li aquilo de trás para a frente, li aquilo não sei quantas vezes, então mas isto não quer dizer nada, isto para mim não me diz nada. E assim que, pronto, que se começa a falar, que principalmente quando tu falaste, pronto, é isto. É a verdadeira completa, mas não estava a associar uma coisa à outra. Portanto, aquilo estava assim um bocadinho, olha aquilo lá daqueles tempos. Às vezes dá a sensação que a palavra está numa linguagem que é preciso... É descodificá-la. É como... Dá uma sensação, às vezes, que a palavra de Deus... Eu poderia explicar assim, se calhar, para quem nos está a escutar. Que a palavra é como dois esposos. Ou seja, há um momento na vida dos esposos cuja intimidade é tão grande que, pelo olhar, pela linguagem corporal, pelo gesto, pelo até o respirar, se sabe exatamente o que aquela pessoa sentiu diante daquela situação. E dá a sensação que a palavra de Deus é preciso entrar nesta intimidade. Aliás, coisa que ouvimos várias vezes aqui na missão, que é esposo e esposa. Constantemente ouvimos isto. Jesus é esposo, não é? Nós somos esposa. Podemos descrever de facto que a missão tem este fundamento, que é, fundamento firme, é ser uma família para o pai, uma esposa para o filho e um templo para o Espírito Santo. É esta beleza da oração, que a oração de manhã de facto produz isso. E diz uma coisa, se eu dissesse assim uma coisa, hoje, se te fizessem novamente o convite, continuas na missão, como é óbvio, mas se fizessem-te o convite, se tu soubesses o que era, ou seja, de antemão, tivesses tido este déjà vu, tu aceitarias? Aceitava. Eu acho que aceitava. Mudou a tua vida?
Mudou alguma coisa em ti? Muda, vai mudando. Vai mudando? Devagarinho, mas vai mudando. Sim, Ok. vai mudando. É importante. O que é que hoje mais te preocupa na igreja? Estou assim para a igreja no geral. Na igreja que dá a sensação que a igreja dá a sensação que não faz falta muitos. Portanto, que se pensa que não se vai lá buscar nada. E depois, portanto, também, eu acho que as pessoas também não acreditam. E depois, Não acreditam em quem? Na igreja? Aqui nem sei se é na igreja, se é mais nos homens, que lá estão. Nos representantes da igreja, é isso que queres dizer? Sim, porque não sei, dá a sensação que Vou só fechar aqui a porta. Desculpa. não dá a sensação que a igreja não faz falta muito hoje. E faz? Ou não dá. Mas se calhar quem pensa assim não, porque não encontram nada, porque é uma chatice vendo pelas crianças e tendo. Estás a falar nos casos de pedofilia, é isso? Não, estou a falar mesmo nas pessoas nos grupos que estão na igreja e mesmo nas crianças, digamos assim. Elas estão, as crianças hoje, ou muitas não vão, e as que vão é para obter os sacramentos e para obter só até ali. Porque é o que elas querem, que os pais querem para elas, ao fim e ao cabo, os pais já não estão a ir muito. Os pais deles é que ainda pronto, ou seja, da minha geração ainda levaram os filhos à igreja, os da geração da minha filha já não os levam, se os levam, eles não vão, até à porta, quando vamos à catequese, vamos aqui, vamos ali, eles não querem ir e eles dizem assim, não, vais ir porque olha, vês depois, não tens a primeira comunhão, não fazes isto, não fazes aquilo, não tens a festa, e não sei o que, eles vão só até ali. Minha filha diz muitas vezes que eles andam ali mesmo só para fazer o crisma. E isto ainda são coisas, porque depois não acham atração, outros é porque querem andar nos coteiros. Então preocupa-te a indiferença? Sim, de que... Dos de dentro ou dos de fora? Se calhar os de dentro não sabem mais, ou não conseguem fazer mais. E os de fora acho que não precisam daquilo para nada. Ok. E acho que não nos diz nada. E o que é que achas que faz falta para a igreja? Para esse problema, o que é que resolveria esse problema? Resolveria esse problema se os grupos, os que representam os que lá estão, saísse se calhar mais para fora, fosse mais conhecedores Abrir as portas? da realidade de cada um. Ok. Eu via que lá, pronto, na aldeia, quando era antigamente, o padre resolvia tudo. O padre sabia da vida das pessoas todas. Era o único que sabia. Era o defensor em tudo. Ok. A pessoa tinha um problema e ia ao padre. Um casamento tinha um problema e ia ao padre. E hoje já não sentes que seja assim? Não, os problemas hoje se vão lá ao registro e divorciam-se. Se tiverem essa coisa. Mas sei, pronto, vista a coisa, disse na altura, o padre preocupava-se com os paroquianos e com a vida deles. E ensinava-os. Ensinava aos jovens, eu vi, pelo menos lá na minha aldeia, havia a escola litúrgica, em que eles se preocupavam com o namoro deles, com quem eles se casavam, aconselhavam-os e o padre era um conselheiro. Podia ser mesmo naquele tempo, ser, não ser da maneira que é hoje, mas era o tempo, mas era o que as pessoas naquela altura necessitavam, era aquilo. E era ele que recorriam e hoje não. Mesmo lá, hoje já não é assim, não é? Não precisam, ao fim e ao cabo, até dizer mesmo. Se ele for chato, não precisam da panela. Ok. Olha, Augusto, diz-me uma coisa, para terminarmos. Porque
eu gostei imenso, mas assim tenho a oportunidade na próxima de fazer-te outras perguntas. Pois. Para terminarmos, num minuto, tu tens um minuto para convidar alguém a fazer parte desta missão. Como aproveita, é como aqueles partidos políticos, chega à altura da final, tem um minuto agora para dizer a mensagem final. Como é que tu farias, como é que tu usarias esse minuto para dizer a alguém, desinstalar alguém da sua vida privada, da sua vida de querer guardar-se para si, da sua vida de ser indiferente, de ser um cristão anónimo, que ninguém sabe o meu nome, estou ali, é indiferente, eu sou indiferente aos outros, os outros são indiferentes a mim, cada um no seu quadrado. Tens um minuto para dizer algo a alguém que fizesse essa pessoa levantar-se da sua casa, do seu sofá e inquietar-se. Eu quero ver isto. Olha para a câmara e Não sei aproveita. o que é que eu vou dizer, não sei. Olha, eu só posso falar da minha experiência que é uma experiência que eu gosto, que me ajudou muito no meu dia a dia e que só vindo, experimentando, estando é que se pode ver. Eu digo que é bom. Digo que isto é o respirar, é o aliviar das tribulações do dia a dia. É muito bom. Eu diria, olha, que se não fosse isto, não sei, se calhar um dia entrava no desespero e podia, sei lá, passar muitas coisas pela cabeça. Portanto, nas dificuldades, nas tribulações, eu acho que isto é bálsamo e é para o meu dia a dia. E pronto, e quem quiser vir e ver, só posso dizer que é bom. Obrigado, Augusta. Nada. Foi um gosto imenso Eu falar contigo. Foi um gosto Isso é tudo imenso. meu. E espero que seja também um gosto para quem vai lá em casa escutar. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas partilhas. Já sabem, nós na Missão na Barra Cheia, todos os dias às 10 da manhã, cantamos as laudes, excepto ao sábado e ao domingo, às vezes pode haver alteração, mas quando há, deixamos também postado na página, é só acompanharem, ponham o gosto, ponham partilhar e digam o que é que mais vos marcou nesta conversa, o que é que mais gostaram de ouvir. Deixem nos comentários que vamos tentar responder alguma pergunta mesmo que queiram fazer à Augusta, que ela eventualmente, quando assim que tiver a resposta, responderá atempadamente. Obrigado, foi um gosto e fiquem com Deus.